tudo bem? Eu sou a Letícia, eu sou estudante de engenharia mecânica, né? Estou no quarto ano da faculdade e a gente está estudando transferência de calor. E hoje, né, o Gabriel também vai se apresentar, mas a gente veio aqui para poder descomplicar o complicado que todo estudante de engenharia passa. Bom, galera, muito prazer estar com vocês. Eu sou o Gabriel Cordeiro, estudo junto com a Letícia no quarto ano também de engenharia. Motivados pelo professor Silvio, a gente teve essa ideia de criar o canal, a playlist de resolver exercícios de engenharia mecânica, principalmente na área de transferência de calor, uma área que precisa ser democratizada na internet. Então, contem com a gente, espero que vocês gostem. E hoje nós vamos resolver o capítulo 1 do livro do Encropela. Vamos lá? Bom, beleza. Como eu falei no primeiro slide, a gente vai fazer o exercício 1.3, o exemplo 1.3 da Lei de Conservação de Energia. Eu vou ler o exercício com vocês, a Letícia vai grifando e a gente vai vendo que na leitura do exercício, o exercício já mostra muitos caminhos que a gente pode seguir ao longo do exercício, que a gente pode ter muitos insights na hora de colocar isso matematicamente, beleza? Bom, vamos lá. Uma barra longa feita de material condutor com diâmetro D e resistência elétrica por unidade de comprimento RE, linha, encontra-se inicialmente em equilíbrio térmico, com o ar ambiente e sua vizinhança. Esse equilíbrio é perturbado quando uma corrente elétrica I é passada através do bastão. Desenvolva uma equação que possa ser usada para calcular a variação de temperatura da barra em função do tempo durante a passagem da corrente. Desenvolva também uma equação para cálculo da temperatura final atingida pelo condutor quando em regime permanente. Bom, galera, ao longo do exercício a gente já pode ter vários insights. O primeiro, quando ele fala que nós estamos trabalhando com resistência elétrica por unidade de comprimento RE', a gente já pode ver que nós temos um L, que nós vamos precisar multiplicar ele por alguma coisa, e quando nós estamos trabalhando com R2 linhas, nós estamos falando de área. Então, esses gatilhos a gente pode tendo ao longo do exercício. Depois, quando ele fala ar ambiente e vizinhança, temperatura de vizinhança, nós já podemos ver que nós temos um calor de radiação saindo do sistema. Então, isso é muito importante para a gente conseguir colocar isso matematicamente. Depois, a gente pode pensar vindo lá da elétrica, o que relaciona resistência elétrica e corrente elétrica? Essas duas grandezas físicas são relacionadas através da potência. Então, nós precisamos lembrar de alguma equação que relaciona a resistência elétrica e a corrente elétrica. Depois, nós podemos ver que na letra A, podemos dizer assim, ele pede a variação da barra em função do tempo. Só que essa variação da barra em função do tempo, ela não está no regime permanente. O que isso significa para a gente na área de transferência de calor? Isso significa para a gente que a energia acumulada, ela é diferente de zero. Se ela é diferente de zero, nós temos uma equação, nós temos vários parâmetros para resolver esse problema. Na segundo caso, quando ele fala que nós estamos em regime permanente, nós já podemos ver que a energia acumulada, vindo lá da primeira lei da termodinâmica, ela é zero. Então, todo esse termo vai ser zero. Então, nós podemos, só além desse exercício, nós já vemos que nós vamos precisar de uma equação que tenha potência elétrica, nós vemos que nós temos o Q de convecção, nós temos o Q de radiação, e nós sabemos que a energia acumulada ela vai ser diferente de zero no primeiro caso e zero no segundo caso. Beleza? Esses insights durante a leitura é importante vocês irem treinando, beleza? Bom, pessoal, como o Gabriel falou, é importante a gente estar sempre atento ao que o exercício está pedindo. E para ficar ainda mais fácil, né, da gente estar resolvendo, a gente dividiu em alguns passos, né, os passos principais. Então, primeiro, a gente precisa determinar as hipóteses. A gente chama de hipóteses simplificadoras, né? Então, são elas que vão nortear a nossa resolução, principalmente quando o exercício for um pouco mais complexo. O segundo passo, a gente vai ver a questão da resistência elétrica. Ah, Letícia, mas a gente tem a resistência elétrica por unidade de comprimento. Exatamente isso. Então, a gente vai
tentar relembrar alguma fórmula aí para a gente chegar na resistência elétrica. Terceiro passo, como o Gabriel falou, é como se fosse letra A e letra B. Na letra A, a gente vai fazer energia acumulada diferente de zero, né? Porque a temperatura vai estar variando. Já no segundo caso, a gente vai fazer para energia acumulada diferente de zero. Então, primeiro passo das hipóteses, antes da gente começar em si resolvendo as fórmulas. Como o Gabriel falou, é importante a gente se atentar. Então, na barra, como ele falou, a gente vai ter trocas radiantes e também nós vamos ter trocas de convecção. Então, a gente pode colocar nas hipóteses trocas radiantes, é um caso de trocas radiantes. É importante a gente lembrar que o exercício fala, a temperatura a cada instante de tempo é uniforme. É importante a gente colocar isso. E, neste caso, as propriedades físicas são constantes, elas não vão variar. E a gente fez aqui um breve desenho, né, para representar as trocas de calor, a questão do comprimento. Então, feito as hipóteses, a gente pode partir para o próximo, que, como o Gabriel falou, como que a gente vai achar a resistência elétrica? Bom, galera, vamos lá. A resistência elétrica, nós vamos poder ver que a resistência elétrica ela é a resistividade elétrica dividida por uma unidade de comprimento. Essa unidade de comprimento a gente chama de L. Então, vai ficar resistência elétrica linha vezes o RE vezes o L. Então, nós sabemos que lá na elétrica nós temos a potência dissipada vezes esse L, nós passamos matematicamente para o outro lado, vezes o R, que é a resistência, vezes a corrente elétrica ao quadrado. No ensino médio, nós apelidamos essa fórmula de PRI, que é a potência vezes o R vezes o I ao quadrado. Nesse caso, como nós estamos trabalhando por unidade de comprimento, nós temos o L multiplicado, beleza? Isso. Então, como o Gabriel falou, né, só por caso vocês não se percam, mas a gente substitui esse R elétrico no lugar desse R aqui. Então, por isso que ele falou que fica o R' vezes o L e aí sim a corrente ao quadrado. Só para... Porque às vezes a gente se perde nisso e é totalmente normal, gente. Bom, e aí, agora... aqui, o Gabriel vai falar para vocês sobre a energia acumulada. O primeiro caso que a gente falou. Bom, como a Letícia falou, a gente vai trabalhar no primeiro caso. Letícia, por que nesse primeiro caso nós estamos trabalhando com a energia acumulada diferente de zero? Porque nesse caso, como o exercício falou, a temperatura ela vai estar variando. Então, quando a temperatura varia, a gente tem um grau de variação aí, né? Então, a gente não pode considerar a energia acumulada como zero. Nesse sentido, galera, então a energia acumulada vai ser diferente de zero e cabe a gente ressaltar a fórmula da energia acumulada, que vai ser o ρ vezes o volume vezes o Cp vezes a derivada em função do tempo. E isso é a fórmula que a gente consegue calcular a energia acumulada. Agora, Letícia, a gente está vendo ali que nós estamos trabalhando com a fórmula da primeira lei da termodinâmica, que é a energia acumulada vezes a energia de entrada menos a energia de saída mais a energia gerada. A energia entrada no sistema, o que seria para a gente, Letícia? Nesse caso, a nossa energia que está entrando nada mais é do que a potência elétrica. Por quê? Ele fala que tem uma resistência elétrica por unidade de comprimento dentro dessa barra. Então, a gente considera que a energia que está entrando é a potência dissipada elétrica. Beleza. E aí a gente vai subtrair uma energia de saída. Nesse caso, quais seriam as energias de saída? O que está saindo do sistema? Como a gente viu naquele desenho e no enunciado do exercício, o que tem saído dessa barra nada mais é do que a radiação, a troca de calor por radiação e a troca de calor por convecção. Legal. E agora a gente pode destrinchar a forma de calor da convecção e da radiação. Qual que seriam essas fórmulas? De convecção, nós vamos ter essa seguinte fórmula aqui que eu vou grifar para vocês. Nada mais é do que o coeficiente de troca, né, de calor por convecção, que é esse Hzinho, que multiplica a área, que multiplica a temperatura de superfície menos
a temperatura do meio, que é esse T infinito. Beleza. O que de radiação, o calor de radiação? O que é de radiação nada mais é do que essa fórmula. Ela parece assustar, gente, mas ela não é um bicho de sete cabeças, não. Nada mais é do que a emissividade, que é esse Ezinho aqui, que multiplica o coeficiente de Stefan Boltzmann, que é uma constante, multiplica a área também, e multiplica, aí a gente tem que colocar entre parênteses, porque está elevado à quarta. Temperatura de superfície à quarta, menos a temperatura de vizinhança à quarta. Legal. Galera, agora percebam que nós temos o L na nossa parte da energia acumulada, nós temos o L na parte da potência dissipada, nós temos o L no Q de convecção e nós temos o L no Q de radiação. Matematicamente, o que significa isso? Que nós estamos dividindo todos os termos da nossa equação por L. Por isso que nós podemos cortar o comprimento do sistema e que matematicamente está correto. Depois, o que a gente precisa se atentar, que é um ponto crucial do exercício? Primeiro, a gente precisa se atentar no volume disso, no volume da barra, que vai ser πdA quarta sobre 2, e depois a gente precisa se atentar na área. Percebam que a fórmula de convecção e a fórmula de radiação, ambas trabalham com a área. E nesse caso, nós trabalhamos com a fórmula πdL, porque nós estamos trabalhando o entorno da nossa barra, beleza? E aí, o que a gente vai fazer? Nesse caso, a gente vai pegar os termos o ρ, o volume e o Cp e vamos colocar no denominador. Por que a gente vai fazer isso? Porque se a gente voltar lá no enunciado do exercício, ele fala que ele queria a variação da temperatura ao longo da barra. Ali, ó, a Letícia está grifando de azul ali, ó. Variação da temperatura da barra em função do tempo. A variação da temperatura da barra em função do tempo, isso é a nossa derivada. Então, se nós voltarmos lá nas equações, nós podemos ver que essa variação, que esse dt ali da derivada, nós deixamos isolado e é a pergunta que o exercício traz para a gente. Então, nós podemos passar todos esses termos que acompanham a derivada da energia acumulada para o denominador e deixamos em cima a parte que a gente já destrinchou anteriormente e conseguimos responder o exercício. Beleza? Essa foi a letra A, onde a energia acumulada ela é diferente de zero. Agora nós vamos responder a letra B, em que a energia acumulada ela é igual a zero. E galera, depois que a gente já fez o que está entrando no sistema, o que está saindo no sistema, e que nós não temos uma energia gerada, isso fica muito simples para a gente. Por quê? Porque a nossa energia acumulada vai ser zero. E todos os termos que estão do lado direito da equação, eles serão iguais. Porque a gente tem a mesma potência dissipada entrando no sistema, nós temos o mesmo Q de convecção saindo do sistema e nós temos o mesmo Q de radiação saindo do sistema. Esse é um exercício literal, um exercício muito bom, onde a gente consegue refletir, pensar, usar a primeira lei da termodinâmica, usar a transferência de calor. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente agradece novamente o professor Silvio por todo esse incentivo de a gente ter esse afinco com a matéria, aprender essa matéria e poder levar isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa de alguma coisa e ficamos à disposição, beleza? Tchau, galerinha!